Senhor, o nosso pastor Tiago. Senhor, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Deus, reunidos nesta ceia memorial. Estamos aqui, Pai, alegres porque estamos na sua presença. Deus, eu te peço, Deus, que o teu servo, meu Pai, que está aqui, meu Deus, para celebrar conosco, trazer uma palavra rema, meu Deus, para as nossas vidas nesta manhã. Deus, usa o teu servo, meu Pai, como o Senhor tem usado, de uma forma sublime na ministração da palavra, assim como os apóstolos. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, usa ele como te apraz. Se necessário for mudar o curso da palavra, faça como o Senhor desejar. Todos estamos na dispensação do teu Santo Espírito, porque o teu Espírito é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus, toma-nos e toma o teu servo e faça conforme a sua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu sei que alguns já sentaram, mas vou pedir para ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu sei que você está cansado, mas a Bíblia diz que diante do Senhor até a tristeza ela pula de alegria. Eu creio também que diante do Senhor até o cansaço ele tem que partir em retirada. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9. A partir do versículo 14. Que vai dizer assim: aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, correndo para ele e saudando. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E uma grande multidão respondendo: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, o derrubam, e ele espuma, range os dentes e vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Ele, respondendo-lhe, disse: ó geração sem fé. Em outras traduções vai dizer geração incrédula. Até quando hei de estar convosco? Até quando vós suportareis? Trazei-o a mim. E eles trouxeram até ele. E vendo o espírito diante, o curvacionou, e ele caiu no chão. E revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado ao fogo dentro d'água para destruir.
Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, todas as coisas é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, dizendo em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo a multidão correndo, se alongava, repreendendo o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. Sai deles e não entre mais. O espírito gritou, agitando com violência, e saiu. E ele estava como um morto, de modo que diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele e se levantou. Até aí. Amém. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, você está ali no cantinho. Entra, você está ali no cantinho. Glória a Deus. Igreja, eu quero começar esta ministração fazendo uma pergunta à igreja. Vocês acreditam em milagres? Glória a Deus. Igreja, nós temos relatos dentro da Bíblia e fora da Bíblia de muitos acontecimentos que a ciência ela não consegue explicar. Deixa eu só colocar aqui que o vento não é crente. E temos muitos episódios que a ciência ela não consegue explicar o que aconteceu. Muitas vezes é uma cura, é um milagre que muitas vezes nós olhamos como algo impossível de acontecer. E eu costumo trazer esse relato que aconteceu conosco, e eu falo toda vez aqui do pequeno Benjamim. A situação do pequeno Benjamim para a ciência, para os médicos, era algo que o pequeno Benjamim teria que fazer diversas cirurgias, e possivelmente o pequeno Benjamim não poderia ter uma vida normal como qualquer outra criança recém-nascida. E aí o pequeno Benjamim chega, Deus ele dá uma visão a esse mero homem, e Deus ele começa a operar na vida do Benjamim. Cirurgia pronta, e de repentemente, como eu falei, a ciência não consegue explicar. Os médicos olham para o Benjamim e dizem: nós não sabemos o que é que está acontecendo. Aleluia a Deus. O cabelo em volta da cabeça começa a crescer. O Benjamim já tinha passado por diversas cirurgias. E de repente Benjamim é liberado para casa. Tivemos também a história da Isadora, que foi outra filha espiritual que ganhamos na missionária. Isadora já tinha diversos meses dentro de um hospital. Não comia, só era por sonda. E a família pede a gente para levantar uma cortina de intercessão pela vida da Isadora. E com poucos dias, a Isadora estava sem sonda,
estava sentada, mexendo no celular, e os médicos diziam que ela tinha que ir para casa. Vou contar só mais uma que a ciência não consegue explicar, para vocês entenderem o que é que eu estou querendo trazer para vocês nessa manhã. Chega mais uma pessoa bitransplantada, já tinha 10 anos que tinha feito, Roque, 2 transplantes, e o corpo começa a rejeitar aqueles órgãos que foram transplantados, a tal ponto da irmã dizer: eu quero morrer, não quero mais 90 dias dentro de um hospital. Pastor, o senhor está contando isso para se engrandecer? Não, eu estou contando isso porque muitas vezes a ciência ela não consegue explicar o milagre a qual Deus opera. E muitas igreja, olha assim e diz: não atribui a Deus o milagre. Foi um acaso, um acontecido. E aí aquela mulher, oramos, digo, não é a nossa oração, porque eu perguntei à igreja: você acredita em milagre? Acreditar em milagre é ter fé. E aquela mulher, a tal ponto, evangelista, de os próprios médicos chamarem, reunirem a família, para dizer à família: olha, ela pode até sair do hospital, mas a gente já sabe como é que ela iria sair. Dentro de um caixão. E aí o que é que acontece? Nos pedem a oração, nós cremos no poder de Deus e oramos. E o que é que acontece? Deus ele começa a operar, começa a transformar o ambiente, começa a entrar em providência, e aquela mulher, que os médicos disseram que iriam sair dentro de um caixão, sai andando pela porta da frente do hospital. Aleluia a Deus. Igreja, aquele homem ele chega desesperado diante dos discípulos de Jesus, querendo uma solução para o seu problema. Quando Jesus pergunta àquele homem há quanto tempo ele está assim, ele diz a Jesus, desde a infância. Talvez aquele jovem poderia ter o quê? 17, 18 anos, 20. A Bíblia não relata, mas é uma conjectura. Ou seja, ele já sofria há muito tempo com aquele problema. Talvez para o pai e para os vizinhos olhavam e diziam: olha, é um caso sem solução. Talvez você entrou aqui hoje, mesmo sendo crente, mesmo descendo as águas, mesmo tendo a Bíblia como guia, o que acontece com todos nós não é porque professamos uma fé que vivemos ela 100% todas as vezes. Mesmo muitas vezes sendo pastor, sendo missionário ou sendo membro, muitas vezes nós somos acometidos pela incredulidade. Como assim, pastor? Você vê a pergunta que Jesus faz ao Pai: você crê? E qual é a resposta dele? Eu creio. Mas depois o que é que ele diz a Jesus? Me ajuda na minha incredulidade. E eu nem entrei na mensagem ainda. Igreja, e o tema que o Senhor me dera é: quando Jesus entra na história. Igreja, quando Jesus entra na história, eu não acredito, eu não creio que quando Jesus ele entra na história, a minha história e a sua história ela vai permanecer do mesmo jeito.
Sabe, quando Jesus ele entra na história, ele entra para fazer uma mudança, ele entra para fazer um sobrenatural, ele entra para fazer uma transformação, para trazer uma cura, para trazer um renovo, para trazer algo a qual você está esperando. Os milagres acontecem porque Deus, ele resolve, missionária, entrar, ele resolve ir até a situação. Muitas vezes a gente recebe uma cura, a gente recebe um milagre, a gente recebe um sobrenatural. Como o apóstolo uma vez falou, eu não sei o que foi que eu fiz há um tempo para receber esse milagre. Sabe o que é isso? É quando Deus ele vê e ele acha graça em mim e você e ele decide, eu vou entrar para resolver, eu vou entrar para mudar, para marcar a história desse filho, dessa filha. E muitas vezes não é nem crente. E Deus entra para mostrar o que? A sua bondade, a sua superioridade, e para mostrar que Ele é um Deus, ok, de maravilhas. Aleluia, Deus. Talvez você esteja aqui nesta manhã, você esteja com problema, mas sabe o que é que acontece? Você não chama Jesus para entrar na história e para mudar a história. Como assim, pastor Tiago? Muitas vezes nós oramos e pedimos e utilizamos até aquela música de Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas aí eu pergunto à igreja, qual é o acesso que você dá a Jesus? Porque muitas vezes a gente ora, a gente canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mas muitas vezes a gente limita Jesus à sala, ao quarto, ou simplesmente ao ambiente da igreja. Chegamos aqui, Jesus, mas quando saímos, deixamos Jesus dentro do ambiente onde a gente estava. E quando a gente sai, nos tornamos incrédulos. Quando chegamos aqui, encontramos um ambiente de glória, um ambiente favorável a cura, a milagres. E você entra precisando de um milagre, você entra precisando do sobrenatural, você entra precisando de que Deus ele transforme, de que Deus faça, mas que quando você sai, eu não creio. Eu não acredito. O que parece ser difícil, quase impossível de acontecer. Aquele pai, ele vai ele vê o sofrimento de seu filho desde a infância, como eu trouxe antes. Muitas vezes a gente vê o sofrimento do nosso ente querido, a gente vê até mesmo o nosso sofrimento. E já passou tanto tempo, já passou tantos anos aquela situação. E muitas vezes a gente ouve, missionária, Deus dizer, Deus levantar um profeta. Eu creio que muitas vezes você já ouviu o próprio pastor falar, dizer que Deus vai mudar, que Deus ia fazer, que Deus ia acontecer. E não aconteceu. E muitas vezes, o que é que acontece? Diz assim, o pastor falou da boca para fora. Ou o pastor falou para nos motivar, mas não era Deus que estava falando. Igreja, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tudo o que eu pregar aqui, o que eu falar que não é de Deus, um dia eu vou ser cobrado.
Tudo. Uma vírgula que eu acrescentei, ou que eu tirei, ela vai ser cobrada de mim. E todas as vezes que o pastor, quando ele falar, Deus ele vai fazer na sua vida, não é história de que o pastor está querendo me motivar para eu crer. Ele vai fazer sim. Porque a própria palavra, o próprio Jesus vai dizer que tudo é possível ao que crê. Se Jesus está dizendo que tudo é possível ao que crê, Jesus está dizendo, ei, não tem limite para a sua fé, não tem limite para a sua crença, não tem limite para você acreditar que pode acontecer. Mas muitas vezes não acontece, é porque a gente não tem, sabe, aquela fé de dizer, olha, vai acontecer. Porque o apóstolo Paulo em Atos, ele vai dar testemunho, em Atos não, desculpe, em Atos, em Hebreus 11, o apóstolo Paulo vai dar testemunho de Abraão, em Atos, e vai dar testemunho de Abraão, em Hebreus 11, dizendo que pela fé, Abraão poderia ser aquele homem que ele poderia desistir de acreditar de que Deus ele poderia entrar na história dele, entrar para mudar a história de Abraão. Mas Abraão continuou crendo durante 17 anos. E o milagre de Abraão aconteceu. Igreja, se não aconteceu na minha vida ou não aconteceu na sua vida, eu pontuo aqui 2 pontos. Ou eu estou errado demais para receber algo de Deus, ou eu não estou crendo o suficiente. Vou colocar mais um terceiro ponto. Ou Deus está me fazendo passar pelo teste do tempo. É os 3 pontos que a gente deve analisar. Deus ele prometeu, eu não recebi ainda por quê? Ou pela minha falta de, pela minha incredulidade, ou porque eu estou errado, porque Deus não vai abençoar ninguém que está em pecado. Quem lhe contou isso? Quem contou isso para alguém, dizendo que Deus abençoa quem está em pecado, ou que está recebendo algo e está achando que é de Deus? Cuidado, mentira. Mas isso não é pauta para agora não. E para os olhos daquele pai parecia impossível. Ele leva até os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. Tanto que Jesus vai dizer, geração incrédula. Por quê? Porque eles não tiveram fé o suficiente. Nós fomos revestidos de autoridade e poder. E muitas vezes nós não usamos dessa autoridade e poder. Como eu estava dizendo à missionária ontem. E também conversei com a outra pessoa dizendo, batalha espiritual é uma coisa séria. Batalha espiritual é algo muito sério, evangelista. E às vezes até a própria evangelista fala, não é em tudo que eu meto a mão. E passei por algumas batalhas durante essa semana, que, só para vocês terem ideia, não foi vulto, não foi impressão, foi o próprio cão se materializando, fazendo questão que eu visse fisionomia, que eu visse tudo. Mas fomos revestidos de autoridade e poder. E aí Jesus vai dizer, geração incrédula,
Até quando eu vou ficar com vocês? Ei, Jesus está dizendo, ei, vai chegar um tempo que eu vou ser tirado de vocês e vocês vão ter que utilizar a fé de vocês naquilo que vocês estão precisando. Mas não é aquela fé, missionário, igual a fé, igual a onda do mar, igual o pai desse jovem. Eu creio, mas daqui a pouco, me ajuda, Jesus. Se eu creio, eu vou crer do início ao fim. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja impossível, mesmo que a situação, mesmo que o ambiente não esteja favorável. Eu preguei aqui tem pouco tempo, o ambiente não muda. Não muda o resultado final que Jesus tem para a sua vida. Ou seja, o ambiente daquele menino não alterava o que Jesus iria fazer para ele no final de tudo. Igreja, como a missionária orou aqui, e Deus está mudando um pouquinho a linha da mensagem. O ambiente onde você se encontra não altera aquilo que Deus ele tem para você. Pastor, eu não entendi. Qual é o ambiente que você se encontra hoje? Pastor, eu me encontro num ambiente de perseguição, me encontro num ambiente de incredulidade dentro de minha casa, me encontro em um ambiente onde pessoas não me dão credibilidade. Mas se Jesus ele disse, se Jesus ele determinou, se Jesus usou um pastor, se Jesus usou a missionária, se Jesus usou alguém para dizer a você, para profetizar sobre a sua vida, creia. Creia. Se falta fé, Jesus me ajuda. Porque quando pedimos a Ele, Ele nos acrescenta fé. E aí, Ele nos ajuda na nossa falta de fé. Como assim, pastor Tiago? Eu não tenho fé suficiente para acreditar que Deus ele pode remover um tumor. Senhor, eu não tenho fé suficiente, mas me ajuda na minha falta de fé. Foi assim quando eu recebi a notícia de minha mãe: Tiago, seu pai está com tuberculose. Naquele momento ali, a minha mente era qual? Meu pai é idoso, 84 anos, está frágil, a tuberculose é violenta, os pulmões são debilitados porque fumou durante quase 30 anos, ou mais de 30 anos. Então, a perspectiva, o pensamento, qual era o pensamento? Não vai resistir. E Deus usa a missionária Rosana para dizer: ei, está decretado sobre a vida dele que ele não vai sentir nada. Eu repreendo todo o pensamento contrário a isso. E sabe o que é que aconteceu? Meu pai está aí já caminhando já para o terceiro mês do tratamento e não sentiu uma reação do remédio. Pelo contrário, minha mãe está dizendo: ó, está muito bem. Até os médicos estão surpreendidos pelo que está acontecendo. Glória a Deus. Mas eu precisei passar. Eu precisei passar por aquilo ali. Depois de muita frustração,
e do tempo de espera. Não é fácil manter a esperança. Pense aí, o tempo de espera daquele pai, buscando algo para o seu filho, buscando a cura, buscando a libertação para o seu filho. Muitas vezes o tempo de espera acaba enterrando a nossa esperança. A esperança é o quê? É você continuar acreditando que Jesus pode operar em favor de vocês. Sabe, muitas vezes nós estamos igual aquele lutador e ele joga a toalha porque ele não tem mais esperança de vencer a luta, de vencer o obstáculo do seu adversário. Aquele pai, e muitas vezes trazemos as marcas das frustrações sobre as nossas vidas. Frustrações de quê? Eu vou bem profundo. Tem pessoas que estão aqui com a gente desde quando o pastor Tiago veio para Itapuã, há 3 anos e meio. Bora lembrar aí do início que o pastor chegou aqui. Não já teve promessas liberadas para a sua vida, não? Deus não usou alguém no culto para dizer alguma coisa para você que Deus ia fazer, que Deus ia dar? Algumas aconteceram e outras não. E sabe o que acontece? Aquelas que aconteceram a gente glorificou. E as que não aconteceram nós falamos o quê? Foi do homem. Mas, para trazer à mente, e se foi Deus realmente que disse que ia fazer? Nós enterramos a nossa esperança de continuar crendo. E quantas vezes alguém usou, Deus usou alguém para dizer, pastor Tiago, vai acontecer, vai vir. Olhou para ela e disse, vai vir gestação, mas entra Ana, ela não gosta que eu falo não, mas eu falo. Vai vir gestação e não vem. Mas eu estou igual a Abraão, passando pelo teste do tempo. Igreja, o que eu quero trazer nesta manhã é que devemos chamar Jesus para entrar na história a qual queremos que haja uma mudança. Muitas vezes a gente quer mudança, mas a gente quer com a força do nosso braço. Eu creio, missionária, que aquele pai levou para os discípulos. E os discípulos suaram mais do que eu estou suando aqui. Gritaram. Mas não houve nada. Não houve mudança, não houve melhora. Eu sei que para alguns a situação a qual está vivendo é difícil acreditar. Mas a Bíblia, ela vai dizer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Talvez o que você esteja precisando, o que eu esteja precisando, sabe o que é? É uma injeção de ânimo. É uma injeção de poder para acreditar que Jesus ele pode transformar, que ele pode mudar. Sabe o que é que eu fico mais impressionado? O primeiro milagre de Jesus
Um milagre tão simples, mas que mudou a história, mudou o ambiente daquele lugar. Que milagre é esse, pastor? Transformar água em vinho. Maria vem e ele diz: mulher, não é chegado a minha hora. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Ei, ainda não é o momento de eu fazer o milagre. Ou seja, ainda tem que esperar um tempo para que o meu poder possa se revelar na situação. Eu vou tentar melhorar para você dar um glória. Ei, talvez você esteja clamando e dizendo: Jesus, faz um milagre. E Jesus está dizendo, igual o filme que a missionária Rosana e Brena assistiu, que aí é a luta, é gigante de aço, e o menino está ali com o pai dizendo: vai, e o pai está dizendo: ainda não é a hora, ainda não, ainda não. E muitas vezes a gente não acredita, a gente não quer receber o ainda não de Deus, sabe? Deus, ele sabe o que é que Roque está precisando, ele sabe o que é que o pastor está precisando, ele sabe o que é que Sandra, o que é que a igreja está precisando. Mas Deus está dizendo: meu filho, ainda não, segura mais um pouco. Aí ele fala assim, ó, para Maria, olha, ele fala para Maria não, Maria fala para os garçons, ó, fazem tudo o que ele disser. Fazer tudo o que ele disser. Ou seja, Maria estava dizendo o que, missionária? Ó, eu já chamei ele para a história, para mudar o ambiente, para mudar a situação. Ó, está na mão dele. Aí ele chega lá e manda eles entrarem e lá fora e pegarem água nos tanques. E se você for parar para olhar, a gente vai dizer: pô, não tinha água melhor para Jesus mandar pegar? Porque aonde Jesus mandou pegar, missionária, era como se fosse uma pia que os judeus usavam para se lavar antes de entrar em casa. Tanques de pedra esculpido, chamados de metetra ou talha, que é onde eles acreditam muito no que? Na purificação. Então eles entendiam o que? Que eles não poderiam entrar em casa sujo, levando impureza da rua. Ou seja, não era uma água filtrada, não era uma água ali vinda de Dias d'Ávila, da Mil Fontes. Era uma água que possivelmente estava o quê? Suja. A Bíblia não relata. Mas aí Jesus manda buscar. Aí eles vão. E não há palavra mágica de Jesus, sim, salabim. Não existe. Jesus só dá uma ordem: vá buscar. E no meio do caminho, quando chega lá o mestre Sala, que entrega, o mestre Sala prova, e aí vai dizer: é verdade, em alguns lugares colocam o melhor vinho no início, mas vocês mantiveram o melhor vinho até o final. Por que eu estou trazendo? Porque Deus, ele me lembrou dessa situação. É porque muitas vezes a gente quer, sabe, que Jesus opere na hora. Tem coisas que Jesus vai operar na hora, sim. Que antes de você sair daqui, ele já operou na sua vida. Aleluia. Sabe? Semana passada mesmo, eu preguei aqui. Foi terça-feira que eu preguei. Preguei uma dor de cabeça terrível. Foi a senhora? Foi segunda, não foi? Foi uma dor de cabeça terrível. Parecia que eu vou abusar um pouquinho de rock. Parecendo que o rock estava com aquela martela de borracha de assentar piso
na minha cabeça. Pum, 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 batendo. Mas no final do culto, a dor de cabeça nem parecia. E olha que eu nem orei para minha dor de cabeça passar. Eu tomei remédio. Olha só a fé do homem. Mas terminei o culto. Ah, pastor, o senhor tomou remédio, mas eu prefiro atribuir a passagem da minha dor de cabeça a Jesus. Então, igreja, tem determinados momentos que você está, Jesus transforma, Jesus muda, mas Jesus está dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que? É que Jesus, ele quer, nesse curto período de tempo, ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar, ele quer, sabe o que? Que a gente tenha perseverança. Nesses últimos anos é falado muito em quê? Em resiliência, né? O elástico de dinheiro, ele é resiliente porque você puxa, estica, estica, estica e depois ele volta para a mesma forma natural dele. E a gente tem perdido isso no meio do caminho, que é sermos perseverantes. Sabe, eu me lembro, eu queria muito tocar na Filarmônica, ali no Pelourinho. E a mulher todo dia me dizia, meu filho, não tem vaga. Eu ia na segunda. Ela dizia, não tem vaga. Eu ia na terça-feira. A mulher, meu filho, não tem vaga. Eu ia na quarta-feira. Eu já lhe disse, menino, não tem vaga. Eu ia na quinta. Só faltou Sandra arrumar alguma coisa da janela. Meu filho, não tem vaga. Eu ia na sexta-feira. Menino, você não entendeu ainda não que não tem vaga não? Até que um dia eu fui, na segunda-feira, o professor responsável estava lá. Aí ela chama o professor responsável, professor, atenda esse menino aqui, pelo amor de Deus. Ele já está aqui a semana toda me perguntando, moça, tem vaga? Eu já disse a ele que não tem vaga. Eu não aguento mais esse menino. Mas por quê? Pastor Tiago, na época era só Tiago. Não aconteceu durante a semana, porque Jesus estava dizendo, meu filho, ainda não é chegado o momento. Aí eu me lembro, como o pastor Tiago gosta de andar de camiseta, de chinelo, de bermuda. Aí o professor me chama, você sabe tocar? Sei. Se você tocar o que eu lhe mandar, você vai tocar, vou. Toquei. Sabe o que foi que aconteceu? Ele, pega a farda, amanhã vem a mensagem. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo, você está disposto a esperar e a fazer o que eu mandar? Jesus, eu estou. Então você vai colher milagre. Aleluia! Você está disposto a fazer igual os garçons, igual a Maria fez aí? Fazer tudo o que ele mandar. E muitas vezes Jesus está dizendo, espera, aguarda, não é o momento. Eu quero concluir fazendo uma pergunta. Quer trazer Jesus para a sua história? Igreja, muitas vezes a gente tem uma história, algo lindo, uma história linda, mas sabe o que é que acontece? A gente não chama Jesus para dentro daquela história. Eu creio que cada um daqui que está aqui tem um sonho, tem uma vontade, tem um desejo. Mas a pergunta é, você tem colocado Jesus dentro desse sonho, dentro desse desejo?
Porque, né, lembrando da conversa que eu tive ontem, o pastor quer ter uma igreja grande, mas talvez Jesus não esteja dentro desse propósito da igreja grande, missionário. Jesus esteja dentro do propósito igual o segundo templo que foi feito em 52 dias, que era de madeira, era pequeno, mas a glória de Deus se fazia presente. Como assim? Não precisava entrar. Todos aqueles que chegavam, e a Bíblia vai dizer que saía uma fumaça do templo, e todos aqueles que chegavam e tocavam ou inalavam, isso aqui sou eu que estou dizendo, não está na Bíblia não, mas todos aqueles que chegavam perante aquele templo poderiam sentir a glória de Deus. Ou seja, se poderia sentir a glória de Deus, automaticamente eram curados, libertos, transformados. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que quando você tem um sonho, por menor que seja, mas você coloca Jesus dentro desse sonho, esse sonho, ele não se torna mais pequeno, ele se torna grande em Jesus. Quando aquele pai, ele traz o filho para Jesus, ele acreditava que Jesus poderia transformar, que Jesus poderia mudar, que Jesus poderia fazer. E Jesus, ele pode fazer. Mas o que faltava naquele homem era a crença. Porque se eu perguntar aqui, você crê em milagre? Todo mundo vai dizer, eu creio. Você crê que no domingo de hoje, dia 28 de novembro de 2021, você saindo daqui, você pode ser alcançado por algo sobrenatural de Deus? Pastor, eu creio. Mas quando chega lá fora, o inimigo de nossas vidas nos coloca a dúvida. Será o que o pastor falou é de Deus verdadeiramente? Será que mudança, transformação, milagre pode acontecer? Meu Deus. Outra pergunta. Aleluia. Precise da ajuda dele. Aleluia, Deus. E um terceiro ponto que eu não coloquei, o senhor está me lembrando aqui, me trazendo aqui, é ser sincero com Jesus. Como assim, pastor Tiago, ser sincero com Jesus? Aquele homem, Jesus faz uma pergunta. Você crê? E ele diz, eu creio. Mas logo depois, missionária, é dizer, eu creio, mas quando termina o culto, eu vou fazer aqui uma pegadinha. Pegadinha não. Vocês creem em milagres? Amém. Amém. Todo mundo crê. Mas quando sai da porta para fora, você não acredita que o milagre pode acontecer. Verdade. Aí, aquele homem, ele diz a Jesus, eu creio. Mas logo depois Jesus sabia, Jesus sondava, porque ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. Jesus podia saber o que é que sondava, o que é que passava na mente. Mas aquele homem, ele usa de sinceridade com Jesus, dizendo, Senhor, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Ele está dizendo, Jesus, eu acredito, mas não acredito o suficiente para eu ver o milagre acontecer na minha vida. Sabe? É a mesma coisa. Chegar alguém aqui paralítico e dizer, Deus vai lhe levantar dessa cadeira. Aí a pessoa já tem 20, 30 anos sentada na cadeira, missionário. Aí ele vai dizer, eu já tenho tanto tempo sentado na cadeira, que já faz até parte do meu corpo. Como no tanque de Siloé, de Betesda, né? Jesus pergunta, quer ser curado?
Aí o cabra vai dizer, não, Jesus, porque eu não tenho alguém que me pegue quando o anjo agita a água, eu não tenho alguém que me coloca lá. Ei, eu não estou perguntando se tem alguém para lhe carregar, eu estou lhe perguntando se você quer ser curado. Sabe? E muitas vezes o Senhor está dizendo, eu quero fazer milagre, mas a gente fica, Jesus, mas está tão difícil, olha, está se levantando, olha, está uma luta. E tem irmãos que você pergunta, está na prova o ano todo, e chega no final, não é aprovado. Então, aquele homem, ele é sincero com Jesus ao dizer, Jesus, eu creio, eu acredito que o Senhor pode fazer, mas eu sou incrédulo, eu não acredito, eu não tenho fé suficiente. Me ajuda. Me ajuda o quê? Me ajuda a crer que o Senhor pode transformar, que me ajuda a crer que o Senhor pode fazer, me ajuda a crer que pode haver uma mudança, pode haver uma transformação, pode haver um milagre dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, dentro dos negócios. E se você não tem fé, peça a Ele que Ele dá. E eu encerro dizendo que Ele vai mudar o que for preciso mudar para abençoar a sua vida. Aleluia. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir, lógico que é de novo. Ele vai mudar para abençoar a sua vida. Aleluia. Agora eu só preciso de quê? Fé. Acreditar. Porque Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu vim para todos os cultos, assistir todas as lives da igreja, ser o maior dizimista, o maior ofertante, se eu não tenho fé. E tem muitas vezes a gente acredita que a gente está agradando a Deus pelo que a gente está fazendo, mas a gente não acredita no que Ele pode fazer. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe. Por Glória essa a palavra, Deus. até aqui nos ajudou o Senhor.